PGR acaba de se manifestar contra a Polícia Federal. Isso mostra medo. Eu tô falando, será que eles vão ter mesmo coragem de encarar? Vocês acham que isso já começa a ser efeito da Magnitsky, sim ou não? Então vocês vejam que o Trump está observando tudo, mas não só está observando tudo, como ele está preparando uma surpresinha para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para o presidente Lulu. Trump revoga proteção do serviço secreto para Kamala Harris. É isso mesmo. A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deixará de contar com a proteção do serviço secreto a partir de 1º de setembro. O presidente Donald Trump formalizou a decisão ao enviar um memorando ao Departamento de Segurança Interna. O documento anula uma autorização do ex-presidente Joe Biden. Ele havia estendido por 1 ano a segurança pessoal de Kamala, além do prazo legal de 6 meses previstos para ex-vice-presidentes. Falando em Trump, o seu ex-assessor disse que o STF virou o Brasil de cabeça para baixo. É isso mesmo. O empresário Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump, disse que o STF virou o Brasil de cabeça para baixo. Abre aspas. O que a Suprema Corte está fazendo no Brasil é tornar praticamente impossível a existência de oposição ao presidente Lula. Estão tentando prender qualquer pessoa que discordem, simplesmente por ter uma perspectiva política diferente. O que aconteceu no Brasil é algo muito único e diferente de outras partes do mundo. No Brasil, a Suprema Corte tem uma própria força investigativa, a sua própria polícia secreta. Eles podem acusar diretamente alguém. A Suprema Corte pode acusar você de um crime, julgá-lo por esse crime, declará-lo culpado e depois trancá-lo e jogar a chave fora. Miller afirma ter conversado com pessoas conhecidas de longa data que foram retiradas de suas casas no meio da noite, agredidas pela polícia secreta do STF e tiveram suas contas bancárias congeladas. Não há a quem recorrer. Eles viraram o Brasil de cabeça para baixo, disse Miller. E Paulo Gonet manifesta-se contra a PF no interior da casa de Bolsonaro. É isso mesmo. Nessa sexta-feira, o procurador-geral Paulo Gonet opinou contra o pedido da polícia para permanecer dentro da casa de Bolsonaro. Em manifestação enviada a Moraes do Supremo, a PGR considerou suficiente as medidas já em vigor. A manifestação ocorreu depois da PF alertar para um suposto risco de fuga de Bolsonaro, citando uma falsa minuta de asilo político. O PGR considerou as alegações infundadas e descartou tais medidas. Cabe agora a Alexandre de Moraes decidir se coloca ou não um guarda dentro da casa do Bolsonaro. Estou falando para vocês. Na avaliação do procurador Paulo Gonet, não há necessidade de aplicar soluções mais gravosas que a prisão domiciliar neste momento. E tem mais, o ministro Alexandre de Moraes, até agora, já se passaram 2, 3 semanas, nem não, acho que são 3 semanas já, e ele não se manifestou ainda sobre o recurso da defesa do presidente Bolsonaro contra a prisão domiciliar. Isso mostra medo. Ele não quer que tenha divergência, ele está apavorado com as divergências. Vamos lá que a gente vai mostrar para vocês tudo isso agora, vou ler a reportagem para vocês ficarem cientes de tudo o que está acontecendo. PGR se manifesta contra a Polícia Federal dentro da casa de Bolsonaro. Na avaliação do procurador Paulo Gonet, não há necessidade de aplicar soluções mais gravosas que a prisão domiciliar neste momento. Aqui o nosso presida, né? A PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou nesta sexta-feira contra o reforço de policiamento dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. De acordo com o procurador Paulo Gonet, não há necessidade de aplicar soluções mais gravosas que a prisão domiciliar. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês que estão chegando agora. Não esqueça de deixar o dedo no like, que é muito importante. Vocês acham que isso já começa a ser efeito da Magnitsky, sim ou não? Porque o PGR está fazendo tudo que a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes mandam até o presente momento. E, de repente, sai essa contrariedade a medidas mais gravosas em relação ao presidente Bolsonaro. Você acha que a Magnitsky tem alguma coisa a ver com isso, sim ou não? Está aqui, olha. Com certeza, muita gente falando que sim, outros falando que não.
E eu vou dizer para vocês, vocês podem ter certeza que tem sim efeito da Lei Magnitsky, que vocês vão começar a ver algumas coisas. Eu já disse que o ministro Alexandre de Moraes deveria ter colocado em votação, na primeira turma, esta prisão do Bolsonaro. E por que ele não coloca? A suspeita de que tanto Zanin quanto Carmen Lúcia e Fux possam ser contrários. E somente Flávio Dino e Alexandre de Moraes favoráveis à prisão domiciliar neste exato momento, já que o presidente está usando tornozeleira eletrônica. Então, a alternativa da prisão domiciliar, feita com o pedido da Polícia Federal, com base num pedido de um maluco, né? De um maluco, que a gente não vou nem falar o nome do sujeito, porque senão me dá alergia, e com base nisso, seria contra as normas para alguns ministros. E como nós vamos ter já o começo do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo conta para ver quem que estaria com ele ou não. Até o presente momento, ele acredita que votos divergentes dentro do Supremo seriam somente de Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Mas a verdade é muito diferente. Olha só, isso aqui que eu vou trazer para vocês, olha só, aqui veio no Meio Independente, isso já explodiu ontem, já saiu na Bobo News hoje. Atenção, Eduardo Bolsonaro acompanhará julgamento do pai direto da Casa Branca a convite do presidente Trump. Por isso eu tinha feito aquela manchete. Vai encarar? Está a fim de encarar o desafio? Né? Então vocês vejam que o Trump está observando tudo, mas não só está observando tudo, como ele está preparando uma surpresinha para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para o presidente Lulu. O ladrão de 9 dedos, carinhosamente, como é chamado, Brasil afora. E a gente vai mostrar o porquê disso. Vem junto comigo. A live vai ser um pouquinho acelerada, porque depois eu quero ver, porque até agora só tinha dado breaking news na CNN, não tinha saído ainda no UOL, não tinha saído nada. Enquanto a gente está conversando aqui, daqui a pouco a gente vai ver como que vai ser essa historinha toda. Diferente dos vídeos que eu costumo gravar, falando da política, do que está acontecendo, das estratégias, esse vídeo aqui vai ser diferente. Esse vídeo eu estou gravando para o nosso presidente Bolsonaro. Como vocês sabem, o Alexandre de Moraes me proibiu de visitá-lo. Até agora eu acho que a única pessoa que foi proibida por Alexandre de Moraes de visitar o Bolsonaro fui eu. Então, presidente, esse vídeo é para você. Como eu não posso aí te visitar, eu vou gravar esse vídeo na esperança de que você assista. Eu sei que você gosta de assistir o meu canal, então aqui vai. Presidente, há 2 anos atrás, eu passei por um momento muito triste na minha vida. Eu fiquei bem para baixo mesmo, desanimado. E você me ligou uma vez. Você me ligou e aí, daquele seu jeito bem educado, bem polido, você virou para mim e falou assim: você não brocha não, rapaz. Bola pra frente, hein? Seja homem. Você falou desse jeito comigo. Não é brincadeira, pessoal. E acredite ou não, quando eu ouvi isso do presidente, aquilo me deu uma injeção de ânimo. Bola pra frente. A nossa briga é muito maior do que problemas pessoais e a diferença que a gente pode fazer no mundo tem que estar acima de qualquer obstáculo que a gente possa enfrentar. E eu coloquei a bola pra frente. E tô aqui, presidente, lutando pelo nosso país. Mas ninguém nunca vai se comparar ao que você fez e o que você ainda vai fazer. Eu tô falando isso porque eu vi uma matéria hoje que me acertou em cheio. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de você também ficou muito mal quando a gente leu isso aqui. Bolsonaro chora ao receber visita. Minha vida já acabou. Eu fico, nesse exato momento, eu imaginei você falando isso, e chorando. Bom, o Brasil hoje sabe, você é uma pessoa que chora. Você é um homem que não tem medo de chorar quando se emociona. Se digitar no Google, por exemplo, Bolsonaro chorando, olha só, presidente, a quantidade de momentos que você chorou. E todas as vezes que você chora, presidente, todas as vezes, é por algo que realmente te fez sofrer pelo seu país, o sonho que você tem para essa nação, a vontade que você tem de ver esse país prosperando, livre,
Quando você escuta o hino nacional, presidente, você chora com o hino nacional. Então, vamos ser sinceros, presidente, você já é meio chorão. Chorar não quer dizer muita coisa. Você é uma pessoa que chora. Mas, presidente, aqui, ó, Bolsonaro vai à igreja, chora e Michele discursa sobre dias difíceis para o marido. Presidente, mas eu não gostei da parte que você falou isso aqui, ó. Minha vida já acabou. Eu, presidente, eu tô otimista. Eu acredito que a gente vai vencer. Primeiro que o que você já fez para o nosso país é simplesmente incomparável. Nenhuma pessoa chegou perto de fazer isso e ninguém nunca vai chegar perto de fazer. Você fez um Brasil acordar para a verdade. Você fez um Brasil sair daquele calabouço ideológico. As pessoas agora pensam por conta própria. Existe uma direita verdadeira. Tanto é que saiu uma pesquisa hoje, presidente. E olha, mesmo com você preso, sem poder falar há mais de um mês, sem poder gravar um vídeo, dar uma entrevista, fazer uma manifestação, você está na frente do Lula, que a máquina inteira apoia. O bolsonarismo hoje está do tamanho do lulopetismo. Continuou crescendo. Você não foi abandonado. Todos os dias nós trabalhamos para te libertar, para te proteger, para diminuir o seu sofrimento. O que está acontecendo com você está ajudando a escancarar a perversidade desse sistema e do Alexandre de Moraes principalmente. O sofrimento que ele está causando a você vai ter sérias repercussões sobre ele, os seus amigos e aqueles que o apoiam. A vida dele virou um inferno. Você lembra que você falava? Não posso comer um caldo de cana, comer um pastel, tomar um caldo de cana. O Alexandre de Moraes não pode sair para lugar nenhum aqui no Brasil e nem mesmo fora do Brasil agora. Agora você, o medo deles é porque qualquer lugar que você vai no Brasil, as pessoas te carregam nos ombros. Você vai comer um pastel e leva mais pessoas do que o Lula, do que qualquer outra figura política do Brasil. Sua vida não acabou, presidente. Você está passando por um momento difícil, que na minha opinião é aquele momento difícil que vem logo antes da vitória. Quando o sistema percebe que está vendo poderes correndo por entre os dedos e ele faz tudo possível para nos destruir. Então, presidente, se eu puder te falar alguma coisa, não brocha não. Bola para frente. Você ensinou o Brasil a lutar. Hoje o Brasil luta, não desiste, vai para a rua porque você resgatou isso. E no dia 7 de setembro, você vai ver milhões de pessoas nas ruas. Porque eles podem ter tentado tirar, eles podem ter tirado, silenciado a sua voz. Mas no 7 de setembro, milhões de pessoas falarão por você. Nesse 7 de setembro, esse 7 de setembro vai entrar para a história como uma população inteira se mobilizando para salvar um homem que se sacrificou tanto por nós, que literalmente sangrou por esse país. E eu te digo uma coisa, presidente. Você vai voltar a sentar na cadeira presidencial. Você vai voltar a ser o presidente desse país e nós vamos colocar essa casa em ordem. Como Donald Trump fez, como Bukele, Milei, você vai voltar. Mas não deixa a tristeza te controlar. Tenha fé, reza bastante. Eu sei que você, todos nós sabemos, você é um homem de Deus. Infelizmente eu não posso visitá-lo, mas a gente está aqui fora trabalhando sem parar para ver você de volta. É o que nós fazemos todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, presidente. Enfraquecer esse sistema, colocar você de volta na presidência, dar essa alegria para o Brasil. E vai ser um dos dias mais felizes dessa nação, o dia que você colocar aquela faixa de novo no seu peito. Aquela faixa é sua. É só uma questão de tempo. Mas nós vamos sofrer no caminho, tá? Eu já aceitei isso na minha vida. Nós vamos passar por momentos difíceis, eles ainda vão fazer muitas maldades, mas nós vamos chegar lá, presidente. Nós vamos chegar lá. E eu te digo mais. O que você já fez por nós até hoje já é mais do que o bastante para você ter isso como legado na sua vida. Já é mais do que o bastante. Você salvou o Brasil de mais formas do que você possa imaginar. Não estou falando só politicamente, não. Eu estou falando de pessoas que voltaram a defender valores, princípios que antes nós tínhamos vergonha de defender. Que hoje as pessoas falam coisas que antes nós éramos silenciados. E você fez tudo isso. Seu filho está fazendo um trabalho sensacional nos Estados Unidos. Que orgulho que ele deve estar te dando. Seu filho está ajudando a salvar o Brasil também.
Então, presidente, vamos parar com essa história de chorar. Eu sei que deve ser horrível, você é um cara que adora estar do lado das pessoas, você adora estar no meio do povo, você adora conversar com as pessoas de todos os níveis, dos mais ricos aos mais simples. Então ficar trancado na sua casa não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas isso vai passar. Talvez isso tudo que você está passando agora é justamente necessário para todo mundo entender a situação que o Brasil está e como é imperativo que nós revertemos essa situação o quanto antes. Como eu gostaria de poder ir, te dar um abraço, ouvir as suas piadas sem graça e rir delas, porque a gente ri mesmo, mas eu não posso. Então eu estou gravando esse vídeo na esperança que ele chegue até você. Estamos aqui em oração. Se aproxime cada vez mais de Deus. Sua esposa está aí para te ajudar. Você tem filhos maravilhosos. Você construiu uma família linda. Você ajudou a salvar esse país. Nós estamos dando trabalho para esse sistema, presidente. Nós aqui, seus soldados, que você ajudou a levantar, esse exército, essa legião que você levantou, presidente, é leal a você. Como eu te disse aquela vez na reunião da oposição. Essas pessoas que estão aqui agora, esses deputados, senadores que te defendem, vão estar com você até o fim. Não aceita negociata, não aceita nada. Tá bom? Então é isso. Para de chorar. Compra um videogame aí, vai jogar um videogame. Tá? Compra um PlayStation 5, eu te mando um, tá bom? Mas se prepare, vai exercitando aí, faz uns apoios, uns abdominal, não fica aí parado sedentário não. Continua se exercitando, que em breve nós vamos estar nas ruas novamente, nós vamos estar fazendo campanha por esse país e você vai voltar a ser presidente do Brasil. Um abraço, presidente. Eu te amo, filho de uma égua. Olha, o que eu vou te falar aqui agora, você vai ter até uma certa dificuldade para acreditar, porque é tão absurdo que eu sei que é difícil de acreditar. Mas dentro de alguns dias eu te garanto que o Nicolas vai fazer um vídeo que vai mais uma vez derrubar esse governo. Vamos lá. Todo mundo sabe que o PT e essa facção criminosa, eles não perdem uma oportunidade de usar tragédia para avançar suas pautas. Rio Grande do Sul, aquela catástrofe que aconteceu lá. Eles usaram Rio Grande do Sul para tentar censurar a internet e para roubar milhões e milhões com compra de arroz de outros países, que virou até o Arrozgate, ficou tão ruim que eles tiveram que recuar. Vídeo do Felca, recentemente, né, mostrando o que está acontecendo com as nossas crianças. Eles usaram essa tragédia para tentar censurar a internet. E agora veio essa atuação, essa ação hoje contra facções criminosas, contra o PCC, envolvendo postos. E lá vai o governo tentar usar isso de novo. Só que aqui tem duas coisas, tem um agravante, tá? E se eu te falar que o governo, a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, eles não faziam ideia e eles não foram os protagonistas nessa ação. Quem começou essa ação foi São Paulo, foi a Polícia de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, do Tarcísio, malvadão, sabe? Foi em São Paulo que começou a investigação, que depois se ampliou, ramificou para outros estados. Depois entrou a Receita Federal, que não tem nada a ver com a Polícia Federal, tá? Absolutamente nada a ver. Então foi São Paulo e a Receita Federal que criaram toda essa ação e que causaram esse ato de hoje, que foi a maior ação contra o crime organizado. A Polícia Federal entrou nos momentos finais, quando já não tinha como segurar mais. Porque, convenhamos, o PCC é um amigo próximo do PT há décadas, e a gente sabe disso. O PCC tem diálogo cabuloso com o PT. O PT jamais, essa polícia do PT, jamais ia criar uma ação contra a facção criminosa e o Comando Vermelho, sendo que a facção criminosa e o tráfico de droga financia a esquerda no Brasil. Agora vamos lá. Eu quero que você repare, aqui foi logo que aconteceu a ação policial, o Andrei, o diretor da Polícia Federal, foi dar umas respostas. Preste atenção como que ele não sabia de nada do que estava acontecendo, porque ele foi pego de surpresa. Quem são os presos de hoje? 6 presos. Quem são os presos de hoje? São processos ainda sob sigilo, Jonas. Nós não vamos aqui tratar disso. Peraí, preso, depois que foi preso, não está mais sob sigilo. Depois que uma pessoa determinada a prisão dela, é obrigação divulgar, porque só se prende em sigilo em ditadura. Ele não sabe o nome das pessoas que foram presas porque ele não participou do inquérito, da investigação. Foram pegos de surpresa. Mas são pessoas que têm destaque, né, nesta investigação. Veja uma operação desse tamanho, com apenas 14 mandados de prisão, quer dizer que nós visamos aqueles que estão na liderança desse processo. Então, cumprimos 6 mandados hoje, ainda há outros foragidos. Ele não sabe quem são as pessoas que foram presas. E aí, dá aquela resposta genérica. Bom, vamos passar para o próximo que eu quero que você assista.
Aqui o Haddad, que também não entendia nada do que estava acontecendo, mas viu ali uma oportunidade. Uma oportunidade de resgatar o monitoramento do Pix. Lembra do escândalo do Pix? Se vocês lembram que graças à mobilização popular a gente conseguiu evitar que o governo enfiasse os olhos às nossas movimentações para roubar dinheiro, para taxar a gente, porque o objetivo era esse, monitorar quem movimentasse acima de 5 mil seria taxado. A primeira reação do Haddad foi essa. Estamos atuando hoje em 10 estados para esse fim. Acabaram servindo de veículo para o crime organizado lavar dinheiro e isso tem nos preocupado muito. A partir de amanhã, as fintechs terão tratamento de banco. Ou seja, elas terão que prestar os mesmos esclarecimentos sobre movimentação financeira, sobretudo essas completamente inusuais, né? E nós vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com muito mais rapidez. A lavagem de dinheiro acontecia nos postos. Preste atenção. Uma fintech estava envolvida nessa operação. Com, sei lá, 70 delegações de diligências. O governo imediatamente viu uma oportunidade de resgatar o monitoramento, fiscalização de transação bancária para poder pegar o nosso dinheiro. Olha o que eles fizeram. Beleza. Vamos para a próxima parte que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. Lavagem. Aqui você vai ver o discurso de alguém que realmente participou ativamente do que foi o resultado hoje. Vamos lá. Dinheiro do crime organizado utilizando postos de combustíveis. Há quantos anos vocês ouvem falar desse problema e ninguém nunca teve a coragem de enfrentar esse desafio? Graças ao trabalho sério, competente, inteligente e integrado entre o Ministério Público, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, o meu agradecimento, as Forças de Segurança de São Paulo, lideradas pelo nosso governador Tarcísio de Freitas, que colocou a pauta do combate ao crime organizado como prioritária no nosso estado desde o início da gestão. Tem falas do governador em 2023 falando que nós enfrentaríamos a lavagem de dinheiro do PCC utilizando postos de combustíveis. Hoje deflagramos a maior operação da história para esse tipo de combate. Uma operação estritamente de inteligência. São mais de 200 locais de cumprimento de mandado de busca, são 750 policiais militares, exclusivamente do choque, empregados nessa operação. São policiais do Departamento de Operações Especiais, o DOP da Polícia Civil, cumprindo também mandados de busca, a Secretaria da Fazenda, a nossa PGE, em apoio ao Ministério Público de São Paulo, que foi o grande cérebro dessa operação, cerca de 8 meses atrás, quando iniciaram todo esse trabalho, identificando mais de 200 CNPJs que faziam essa lavagem. Bom, e ele continua explicando detalhe por detalhe. Esse vídeo foi gravado logo após a operação. Aqui você escutou alguém que participou ativamente, que entende o que aconteceu, e foi em São Paulo, com o governo do Tarcísio, com o Derrite, que tudo isso se deu início. A Polícia Federal do Lula foi pega de surpresa, foi obrigada a pular dentro do barco, deu entrevista sem saber do que estava acontecendo, e agora estão dando coletivas de imprensa por aí, como se eles estivessem por trás de tudo. Agora, o que eles vão usar? Quero que você entenda. Para você entender como que eles vão usar de forma absurdamente perversa o que acabou de acontecer, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Olha isso aqui. A conexão entre vídeo do Nicolas sobre Pix e a operação ao PCC. A conexão entre vídeo, ó. O secretário da Receita diz que norma sobre fintechs teve de ser revogada após onda de fake news. Operações mostram que quem ganhou com essas mentiras. O que era a norma sobre as fintechs? Lembra que eles queriam fiscalizar e monitorar todas as transações de todo mundo no Brasil para depois ir taxar? E graças à nossa mobilização a gente derrubou isso? Eles estão usando o que acabou de acontecer contra o PCC para tentar resgatar o monitoramento e a fiscalização do Pix. Tentando ainda, de uma maneira absurdamente ridícula, culpar o Nicolas. Olha só, agora o Nicolas ajudou o PCC porque ele soltou fake news sobre a Pix. Olha onde que esse governo foi, gente. Eles conseguiram chegar no buraco. Tem um vídeo do cidadão aqui falando isso aqui, ó. Olha isso aqui. Esse aqui é o secretário da Receita. Passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil.
Lembra? Ele está tentando resgatar monitoramento do Pix do Inter, do Nubank, do C6, do Age, desses bancos que hoje que todo mundo usa. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. O objetivo dessa instrução normativa era monitorar tudo que você movimentava, porque se passasse de 5 mil ou até menos, eles poderiam criar um imposto de renda e taxar você. Isso é a verdade. E depois, descobriu-se que também estava escrito lá na instrução normativa. Estão indo para cima do Nicolas agora e estão tentando usar o que aconteceu para resgatar a fiscalização do Pix, porque o governo está quebrado. Esse governo não tem dinheiro para comprar os livros das escolas do ano que vem. Eles tiveram que comprar apenas português e matemática, porque eles não têm dinheiro para comprar os outros livros para as escolas. Eles não têm dinheiro para pagar a luz de algumas escolas, eles não têm dinheiro para pagar a folha de pagamento. Esse governo está quebrado e agora eles vão usar essa operação que se iniciou em São Paulo, vão dizer que é deles e vão tentar resgatar o Pix, falando que é para lutar contra o crime organizado que sempre apoiou o Lula e o PT. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.